Porque uns falam uma coisa, outros falam outra. Através da vida de Ana, o Senhor quer nos mostrar que um dos caminhos da vitória é o sacrifício. Ana, mesmo sabendo que naquela época um homem tinha direito a ter mais mulheres, com certeza quando ela casou com Eucana, ela queria ele só para ela. Com certeza o sofrimento maior dela não era só de saber que ela não podia ter um filho, era de saber que ela teria que abrir mão do esposo dela para que ele tivesse outra esposa, porque isso era quase uma lei naquela época. O homem tinha que ter filhos, indiferente de ser com uma ou com duas, com três mulheres, mas ele tinha que ter filhos. E ela teve que abrir mão. Imagino, pelo tamanho de amor, do amor que Eucana tinha por Ana, porque lá em 1 Samuel 5 diz assim: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ele amava tanto Ana, que quando ele subia para fazer a oferta ao Senhor, ele dava porção dupla para Ana, por Ana. Tamanho era o amor que ele tinha por ela. Imagina ela ter que abrir mão disso, ter que ceder, o amor dele tem que ser dividido com outra mulher, ela tem que ceder os dias dela, as noites dela, entre ela e outra mulher, ela não ser mais única. E muitas das vezes nós, como seres humanos, temos que fazer esse sacrifício. Nós não podemos pensar só em nós, porque se Ana, eu tenho quase certeza, se Ana quisesse, ela teria feito Eucana ficar só com ela. Tamanho era o amor dele. Mas ela sabia que com essa atitude ela frustraria o sonho dele de ser pai, de ter o nome dele. E ela teve que abrir mão. Assim como eu e você tivemos que abrir mão muitas das vezes de algumas coisas que para nós eram tão importantes. Quando eu estava no mundo, eu achava que festar, que beber, que estar por aí era a melhor coisa do mundo. Eu dava valor a bens materiais, que muitas das vezes nós vemos acontecer hoje, até mesmo dentro da igreja. Pessoas sendo trocadas por bens materiais. Pessoas deixando a igreja para não abrir mão das coisas do mundo. Irmão, isso é sacrifício. As coisas do mundo são prazerosas sim, mas elas não levam à perdição. E quantas vezes nós tivemos